Fala clã! Giga Mendonça aqui, voltando a produzir podcast aqui no SamuraiCast. Hoje a gente vai falar, início de ano, né? A gente vai falar sobre mudança de comportamento, mudança de relacionamento, da área financeira, mudança de saúde, mudança de mentalidade. O que é que a gente precisa de fato para mudar, né? O que é que a gente precisa para mudar? E por que mudamos? E por que voltamos a produzir conteúdo? E, enfim, contar uma retrospectiva. Então vamos lá. O SamuraiCast surge em 2020. A gente fez alguns conteúdos diretos, listas, pensamentos, situações de como, enfim, aplicar desenvolvimento pessoal à sua vida. Em 2021, a gente faz alguns SamuraiCasts com convidado. Mas o fato, gente, é que tem muitos de vocês que me conhecem desde 2013. Começo a produzir conteúdo, começo a empreender em 2013. Então hoje, no Instagram, já somos mais de 26 mil seguidores, 26 mil samurais. Vocês veem, alguns de vocês conhecem a ascensão e o declínio de vários negócios meus. Vários de vocês não sabem de várias coisas. Então assim, novidade 2024. Quem sabia aqui que eu tinha largado a faculdade de engenharia em 2015, 2016 e que eu me formei em psicologia. Provavelmente vários de vocês não sabiam disso. Quem aqui sabia que lembra, né, que eu tive uma franquia de consultoria na parte de gestão comercial e eu quebrei esse negócio? Vários de vocês também não sabiam disso. Quem aqui sabia que o grupo Dojo, na verdade, começa com o Mendonça e Bezerra, onde era eu e Joás, né? Mendonça e Bezerra, a gente se junta com o Guilherme Guimarães, cria o grupo Dojo. O nome Dojo não foi eu que dei a ideia do nome Dojo, foi Guilherme Guimarães, mesmo eu sendo faixa preta em 2 artes marciais e indo em rumo à terceira. Então vê quanta mudança, né? Eu tô falando isso aqui tudo porque tem muita gente que tava pedindo muito para eu voltar a fazer o SamuraiCast. Assim, quando eu falo muita gente, são 30 pessoas, né? Eu sei disso porque se você parar para ver as métricas da gente, eu posso colocar isso aqui no Instagram, tem 50 pessoas que já assistiram meus episódios aqui, os nossos episódios na verdade, né, mais de 40 vezes. Isso é bizarro, ou seja, tem 50 IPs únicos que assistiram mais de 40 vezes. Isso faz com que, só faça eu pensar o seguinte, tem algumas pessoas que gostam tanto desse conteúdo que revisitam. E algumas dessas pessoas falam comigo. Então posso falar alguns nomes aqui de pessoas que falaram comigo. Então Thaisa, Lucas Garrido, agora recentemente lá na empresa o Caio falando que estava escutando, Elcione, Nelson, poderia falar o nome de várias pessoas e ainda assim eu esqueceria de vários, né? Então peço desculpa aí para quem eu não falei o nome. Lucas Mendonça, meu irmão, enfim, uma galera. E o que é que eu queria falar com vocês, sabe? É que muita coisa acontece, né? Vocês viram isso acontecendo. Eu e Guilherme Guimarães, a gente terminou a sociedade, terminou numa boa, né? Não foi por causa de briga nem de nada, só visão diferente. Guilherme Guimarães vai seguir a vida dele, empreende, eu vou seguir a minha vida, eu começo a empreender, acontece a pandemia, eu começo a empreender o meu programa dentro do grupo do jogo, que era o líder de alto valor, tirando a empresa esqueci o nome. Aquele programa, já falei empresa autogerenciável do Marcelo Germano, mas era Empresa Previsível, uma imersão. E tinha o líder de alto valor, que era o meu programa, assim, 12 semanas, o programa que eu mais gostava de entregar. O líder de alto valor virou empresa. Então tem o Instagram do líder de alto valor, hoje em dia é Movimento LDAV, Movimento Líder de Alto Valor, não tô vendendo nada hoje, não tem turma nenhuma à frente. E qual é o grande motivo disso, né? Eu comecei a empreender na empresa dos outros. Então, como assim, Liga? Eu comecei a empreender na empresa dos outros. Eu comecei a trabalhar, gente, nas empresas. Então, empresas como a Fórmula, que eu prestei consultoria, eu entrei lá como Head de Growth, então trabalhava na parte de marketing, médico. Depois da Fórmula, que é a maior rede de farmácia de manipulação do Brasil, eu trabalhei na Locar, né? A Locar está entre as top 5 empresas de limpeza urbana, né, do Brasil. Então o grupo local hoje é gigante, né, mais de 6 mil funcionários, assim, foi uma experiência incrível. Fui lá gestor de cultura organizacional, incrível, né? Entro na Nutrim, que é a Gummy Hair,
Então talvez vocês, quem é mulher vai saber que empresa é essa, né? Que é a Gummy Hair. Pô, empresa gigante, né? A maior DNVB do Brasil, né? Quando a gente fala em gomas de formato de coração, gomas para cabelo, peles, unhas e imunidade, né? Quando fala em formato de coração, vai dizer a primeira, mas é óbvio, né? Só tem a gente. É a primeira do mundo em formato de coração, 100% vegana, proteína vegetal, enfim, baita empresa. Começo a trabalhar lá como head de cultura, agente de gestão, sou promovido para head de operações, enfim, muita coisa bacana. E aí, concomitante a isso, né, eu continuo empreendendo, atendendo algumas pessoas, fazendo consultoria, enfim, muita coisa aconteceu. E eu vou destrinchar cada uma dessas coisas, né, vou destrinchar cada etapa disso, né, nas próximas conversas aqui, colocando um pouco da história dentro do conteúdo. Então fiz esse preâmbulo, esse primeiro aqui é mais um bota fora para a gente sentar e conversar, bater um papo. E agora vamos ao conteúdo de fato. Não tem como a gente fazer as coisas sozinho. Na verdade, para ser mais íntegro com a palavra, até tem como. Só que é muito mais trabalhoso. O que eu quero dizer com isso? É muito mais desafiador fazer as coisas sozinho. Então, eu com eu mesmo começar a filosofar, intelectar, pensar, racionalizar sobre a minha vida e tomar conclusões e pensar diferente. Por quê? Porque, enfim, tem que ter uma inteligência acima da média para fazer isso. E eu acredito que eu e você somos pessoas normais. Eu até digo que nós não somos normais, né? Nós buscamos ser samurais, então não somos normais. Buscamos a excelência, não somos normais. Mas é difícil dizer que eu tenho uma inteligência acima da média, né? Poxa, inteligência acima da média tinha Newton, tinha Einstein, tinha, sei lá, esses caras brilhantes aí que passaram pelo mundo. Eu costumo dizer que nós somos inconformados. Nesse quesito, nós somos acima da média. Mas dizer que nós temos aquela inteligência que realmente vai fazer a diferença. Cara, eu sei que talvez eu tenha jogado um banho de água fria em você nesse terceiro dia do ano. Mas na verdade eu quero te poupar. Eu quero fazer tu conseguir ganhar mais tempo e conseguir ser mais efetivo. Por quê? Muitas pessoas deixam de fazer terapia, ou deixam de buscar mentoria, uma consultoria, né? Ou ler livros de desenvolvimento pessoal, que hoje em dia virou balela, né? Ou tipo assim, desenvolvimento pessoal é balela, autoajuda é uma desgraça. Quando na verdade não tem nada a ver com isso. Tem muito livro bacana. Tem muito livro realmente, que é uma baboseira, mas tem muito livro bacana. E tem muita ferramenta disponível no mercado gratuitamente para você começar a fazer uma autoanálise. Então aqui eu vou vomitar aqui 6 ferramentas, né, para vocês. Vou dar uma pincelada, vou vender essas ferramentas para vocês, no quesito de vender a ideia para vocês pesquisarem essas ferramentas. Tem muita coisa no YouTube. Se vocês quiserem que eu faça, né, áudio só sobre essas ferramentas, né, podcast só sobre essas ferramentas, ou se quiser que eu faça vídeo, disponibilize, né, essas ferramentas, eu posso disponibilizar em PDF e faço um podcast ou um vídeo para vocês apliquem. Mais uma eu vou fazer aqui com vocês, porque você só precisa de papel e caneta. Então pode dar um pause aí, pegar papel e caneta, né, pega um café, que vai valer muito a pena. Inclusive eu vou tomar meu cafezinho que está aqui do meu lado, então aguardem e não saiam daí. Pois bem, então vamos à sequência, né, aí de ferramentas. Então, a primeira ferramenta, e a que eu vou falar com vocês aqui hoje, é a avaliação do nível de satisfação. É uma ferramenta desenvolvida a partir do trabalho de um cara chamado Zig Ziglar. Pode escrever de qualquer jeito no Google, que o Google corrige, mas vou soletrar: Z-I-G espaço Z-I-G-L-A-R. Zig Ziglar. Essa ferramenta ela é mais conhecida, você vai encontrar ela mais fácil no Google se você colocar Roda da Vida. Giga, por que tu não falasse antes? Roda da Vida, essa eu conheço e tal. Eu já fiz. Depois a gente conversa mais se você fez mesmo ou não, se você tava de sacanagem ou de brincation it me, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais quando a gente for adentrar nela. Segunda ferramenta é uma ferramenta de... Eu não vou vender muito ela agora não, porque eu vou falar sobre ela já já. Então é uma ferramenta de resultados esperados. Cara, a ferramenta de resultados esperados é uma ferramenta simples de avaliação de resultados ou de resultados que você vai querer alcançar. Então é uma ferramenta onde vai fazer perguntas que
que vai trabalhar com o racional e com o emocional. Como assim, Giga, racional e emocional? O racional, o que é que você quer alcançar, por que específico, mensurável, alcançável, e emocional, né? Por que você de fato quer aquilo, né? Aquilo que eu sempre falo, ninguém quer R$1 milhão, quer o benefício do milhão. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Por que você quer o que você diz que você quer? Então, essa ferramenta vai ajudar muito a trabalhar tanto o emocional como o racional. Isso gera muito mais clareza e o porquê eu tenho que fazer o que tenho que fazer. Depois, a ferramenta de ganhos e perdas. Baita ferramenta, ganhos e perdas. A ferramenta da terapia cognitiva comportamental, né? A psicologia positiva se aprimorou dessa ferramenta, se apolsou dessa ferramenta. E depois o coaching ali levado a sério, né? Se aprimorou, se apolsou também dessa ferramenta. Né? Tem uns coaches da pressão aí que, enfim, usam essa ferramenta do jeito errado, mas utilizado de uma maneira correta é muito interessante. Por quê? Tudo que você faz, mesmo sendo positivo ou negativo, seja positivo ou negativo, o que você identificar como, né, o que você quiser dizer que é positivo ou negativo, tem ganhos e perdas, tanto primário quanto secundário. Então, por exemplo, eu sempre gosto de usar o exemplo de emagrecimento, porque fica mais fácil de você entender, tá? É só porque fica fácil o exemplo, mas você pode utilizar para qualquer coisa. Eu vou dar 2 exemplos aqui, um de emagrecimento e um com, sei lá, mudança de carreira, para ficar mais, você entender que realmente funciona. Então veja, mesmo no percurso ou atingindo o resultado de ter aquele corpo saudável, né, que querendo ou não fica mais aesthetic, feito fala Rodrigo Góes, né, fica um corpo mais esbelto, você ganha. O que é que você ganha? Disposição, melhor qualidade de sono, libido muitas vezes, funções cognitivas, fica mais inteligente, regula o intestino. Tudo isso são coisas que você ganha no percurso para ter um organismo mais saudável. Ponto. Mas o que é que você perde? Como assim? Não perco nada. Óbvio que perde. Você perde às vezes tempo, porque você às vezes não sabe fazer ainda a sua dieta, tem que ficar pesando, você perde tempo fazendo suas marmitas, não sei o que. Depois você está acostumado, não. Uma coisa que você fazia em 30 minutos, você faz em 5. Mas no começo é tudo, tem que ficar olhando lá a tabela nutricional, tem que ficar olhando lá a dieta, pesando, tudo, isso aqui é um saco. Outra coisa, você perde tempo de qualidade, você estava acostumado a ficar vendo Netflix, então você perde tempo vendo Netflix, uma coisa que você gosta, você perde amizade às vezes, isso aí eu tô indo mais profundo, então você perde às vezes amizade, você sente dor, né? Você fica achando que não tá dando certo. Cara, tem muita coisa que você perde, a gente só vê os ganhos, mas é muito importante escrever isso, porque isso gera clareza até para você fazer a mimetização, você diminuir os possíveis perdas que você pode ter, tanto no campo emocional, né, como no racional, né, coisas de fato. Então, enfim, baita ferramenta, né, dá pra fazer também, falar só sobre isso. Cara, ganhos e perdas dá pra fazer 4 episódios só sobre ganhos e perdas, assim, é bizarro. Identificação de valores. Cara, tem uma ferramenta muito simples de identificação de valores, que são com listas. Né? Pega lá uma lista com 50 valores, escolhe 20, depois dos 20 escolhe 10, depois dos 10 escolhe 5, né, e coloca em ordem. Né? Mais importante, um bizu aí para essa ferramenta, simplória, mas que gera uma clareza absurda do que é importante para você, porque os valores é como você enxerga o mundo. Então assim, dá um baita episódio, só isso, né? Mas assim, se você fizer, você tem que botar o que na cabeça? O que é que significa isso para mim? Simples assim. Por quê? Porque às vezes tem alguém que bota o valor de família, que família é muito importante, outro coloca amizade e outro coloca conexão. Quando você pergunta para os 3 o que é que significa família, amizade e conexão, os 3 falam a mesma coisa, que são os relacionamentos que você tem com as pessoas, que são os relacionamentos que vai você se sentir bem na vida. Então, um chama isso de família, o outro chama de amizade e o outro chama de conexão. Quem é que tá certo, quem tá errado? Nenhum dos 3, é só como ele enxerga aquele valor. Então não se apega muito ao nome do valor, mas sim o que aquilo significa para você. Vai gerar muito mais clareza até para você colocar em ordem. E por que é tão importante você colocar em ordem? Porque você começa a entender quais são o grau de priorização na sua vida. Entendeu? Isso é muito importante. Muito. Outra ferramenta, o seu grande sonho e crenças. Então, cara, o que é que você acredita da vida? A vida é o quê? Dinheiro é o quê? Felicidade é o quê? Quando você pergunta às vezes, dinheiro é o quê? Tem gente que responde, como é que é? O início de todos os males, né? Na razão de todos os males, alguma coisa do tipo assim. Tem um ditado desse, né? Mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar nos reinos dos céus. Então, assim, todas essas crenças ajudam a gente a ganhar dinheiro ou prejudica? Prejudica, pelo amor de Deus, né? Todo homem não presta, toda mulher é interesseira, né?
Se eu tenho essa crença, como é que eu vou me relacionar com o homem? Se eu tenho essa crença, como é que eu vou me relacionar com a mulher? Toda ela interesseira. Então, isso são grandes crenças. Então, começar a pensar nessas coisas que eu acredito que não tem uma validação, né? E quando eu falo assim, validação, né? Minha mãe, minha tia, minha madrinha disse que todo homem não presta, logo todo homem não presta. Não, é algo que eu não consigo provar matematicamente. Nem através da razão, nem da metafísica, né? Ou seja, se não é matemática, se não é razão, nem metafísica, eu não consigo provar de fato. Então assim, poxa, tem mais de 4 bilhões de homens no mundo. Eu tenho como provar que esses 4 bilhões não prestam? Não tenho como, então não posso dizer. Pode ser que a maioria dos homens, os homens que as mulheres da minha família se envolveram, mas todos os homens, é demais. É demais, entendeu? Então isso é uma crença, e essa crença prejudica, ela não soma. Mais uma vez, essa crença prejudica, mas ela te ajuda em alguma instância. Por quê? Te protege. Mas é muito importante você começar a entender essas crenças e trabalhar o que é verdade ou só o que é uma tendência. E como assim grandes sonhos e crenças? Cara, se você não precisasse escolher, se você tivesse com a caneta do destino, que eu gosto de falar, qual seria a sua casa dos sonhos? O carro dos sonhos, a mulher dos sonhos, o marido dos sonhos, né? As viagens do sonho, o seu dia perfeito. É muito importante você escrever isso. Por quê? Não vai te dar frustração, mas vai te dar ímpeto e vontade, né? Sonhar grande, sonhar pequeno é a mesma coisa. Vou começar a falar um pouco mais sobre a minha vida. Tem muitos de vocês que me seguem até hoje e não fazem a mínima ideia, né? De várias coisas que eu passei. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade, gente. Clandestino, né? Mas, enfim, trabalhava. Então, assim, é muito importante, às vezes, começar a entender. Não para vocês se basearem na minha vida, pelo amor de Deus, não sou ninguém. Mas trazer a história de pessoas que eu me inspirei e que mudou a minha vida. E talvez vocês também possam se inspirar para mudar de vocês também. E não ter uma vida conforme, tá bom? E a outra ferramenta também muito simples, fácil de você encontrar, que é SWOT. SWOT é aquele famoso FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, vamos pegar essa FOFA e fazer um SWOT pessoal, entendeu? Quais são as minhas forças enquanto indivíduo? Quais são as oportunidades que essas forças geram? Quais são as minhas fraquezas enquanto indivíduo? Quais são as ameaças que essas fraquezas geram? Isso é muito importante. E é muito desafiador também você ter coragem para escrever isso com clareza. Por isso que só fazer essas ferramentas já vai ser um baita avanço. Fazer essa ferramenta com alguém do teu lado para te extrair, te puxar, cara, mais ainda. Mas só de você fazer já é muito bacana. Então vamos lá para a avaliação do nível de satisfação? Vamos bater um papo? Qual é a grande sacada do Zig Ziglar? O Zig Ziglar, ele meio que tem uma tese, para eu sentir o meu nível de satisfação elevado, eu tenho que ter um equilíbrio nas áreas da vida. E aí ele vai lá e destrincha as áreas da vida por pessoal, profissional, relacionamento e qualidade de vida. Dentro dessas 4 áreas, né, esses 4 quartis, ele separa em 3 partes. Então, por exemplo, pessoal, saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, isso é tudo da parte pessoal. Parte profissional, realização e propósito, recursos financeiros, contribuição social, relacionamento, ele divide em 3, família, relacionamento amoroso e vida social, qualidade de vida, entre criatividade, hobby e diversão, plenitude e felicidade, espiritualidade. Você pode pegar isso online, imprimir e fazer isso junto comigo. Ou você pode simplesmente pegar o papel e caneta, dar um pause, volta aí uns 30 segundos e faz esse ciclo e vai fazendo isso. E qual é a grande sacada aqui? Primeira coisa é que você não pode se comparar nunca. Porque se você se comparar, vai dar merda. Por exemplo, se você olhar pra mim e você tá acima do peso, você pode dizer que minha saúde e disposição tá 10, tá 9. Por quê? Poxa, eu tô bem fisicamente. Mas quando eu olho pra mim, eu me dou um 6. Por que eu me dou um 6? Porque eu sei que eu faço muito mais do que eu tô hoje. Então, o ano passado foi um ano muito focado em trabalho, eu ganhei um pezinho a mais. A minha, não é nem questão de peso, porque assim, o corpo em si tá bonito, esteticamente bonito. Mas eu posso falar de energia e disposição, né? Poxa, antigamente eu conseguia fazer 8, 9 lutas no jiu-jitsu. Hoje em dia eu faço 3, 4, querendo botar os bofos para fora. Então assim, poxa, eu tenho muita coisa para melhorar. Obviamente, se você me comparar com uma pessoa que é sedentária, você vai dizer que eu tô 11, não é nem 10. Então semana passada eu fiz 40 km de bicicleta, corri 5 km e nadei 1 km. Pô, isso aí deu quase 3 horas de treino. Se você parar para analisar o pace, né, a velocidade que eu andei na bicicleta, a velocidade que eu corri, a velocidade que eu nadei,
né? Você vai ver que foi tipo assim, de um senhorzinho de 75 anos, mas eu terminei. Então, tipo, tem muita questão da inteligência emocional, assim, né? A resistência que eu construí mentalmente. Então, eu sabia que meu corpo aguentava, mas eu não tava com aquele pique de fazer 5 km em 25 minutos, né? Correndo, pô. Eu fiz 5 km, foi quase 40 minutos, pô. É vergonhoso, não é vergonhoso. Chega a ser deprimente, né? Eu fiz 10 km em 56 minutos já. Então, pô, é bizarro, mas eu terminei. Então, assim, entende? Se você olhar meu físico, pode ser que você olhe pra mim e vai me dar 10, me dar 9, mas eu vou me dar 6. Então, eu comigo mesmo. Isso é muito importante. Ah, Giga, mas eu posso estar me cobrando muito, eu posso ser lá. Pode, por isso que eu falei que é tão importante ter alguém do lado. Pode, mas é melhor você fazer você com você mesmo, usando os seus parâmetros. Porque o que eu falo, ó, se uma balança tá errada, mas eu me peso todo dia nela, eu consigo emagrecer. Porque o que eu digo, a balança tá... Agora, se ela tiver um erro fixo, o que é que significa? Eu sempre vou utilizar os mesmos parâmetros. O que é que eu quero dizer? A balança está 5 kg para acima. Mas se todo dia eu estou me pesando nela, eu vejo se eu estou perdendo peso ou não. Porque, sei lá, eu estou com 80, ele fez que eu estou com 85. Se no outro dia eu estou com 84,500, quer dizer que eu estou baixando. Ah, mas o certo era que eu estava com 89,5. Tá, mas que entenda, mesmo que o parâmetro esteja errado, ele é um parâmetro fixo. Então eu consigo crescer ou cair. Então isso fala muito, né, nutricionista, quando ele vai fazer aquela questão das dobras, no percentual de gordura, é bom sempre o mesmo nutricionista. Por quê? Sempre no mesmo horário, em jejum, não sei por quê. Porque é sempre a mesma pessoa, é o mesmo parâmetro, é o mesmo jeito de fazer. Entendeu? Então, é muito importante nesse início do ano você fazer essa sua avaliação do nível de satisfação. Diga, não quero, tem muita coisa, muita área, 12 áreas. Tá, tudo bem, então cria a tua roda da vida. Então, sei lá, é trabalho, que é profissional, é saúde, é equilíbrio emocional, é financeiro e relacionamento. Então, você não tem uma roda da vida, você tem 5 pilares, né? Então, tá bom, então bota uma nota de 0 a 10 para esses 5 pilares. 6,5, não trabalha com isso. Não tá tempo aqui botar meio, porque se colocar meio já vira 20 notas. É de 0 a 20, que é 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5. Não faz isso, né? Poxa, não precisa. Então, de 0 a 10, tá? Se você quiser, pode fazer de 0 a 5, né? Tá tudo bem. Mas assim, cria de 0 a 5 ou de 0 a 10. Então, coloca nota para tu em cada uma dessas áreas. Saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, realização e propósito, recurso financeiro, contribuição social, família, relacionamento amoroso, vida social, criatividade, hobby e diversão, plenitude e felicidade e espiritualidade. Então, assim, bota uma nota e depois ele faz 2 perguntas maravilhosas. Maravilhosa essa pergunta, que é: qual o seu nível de satisfação atual com os resultados da sua vida em cada uma dessas áreas? Então você botou lá a sua nota. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: qual dessas áreas, ao receber um pouco mais de foco, irá influenciar positivamente o maior número de outras áreas? Para quem já leu O Poder do Hábito, já se ligou, que são a questão dos hábitos angulares. Então, por exemplo, se eu melhoro a minha saúde e disposição, eu vou conseguir melhorar meu desenvolvimento intelectual, meu equilíbrio emocional, vou conseguir trabalhar melhor, então vou melhorar meu recurso financeiro, vou melhorar a minha... Cara, pode ser que você coloque saúde e disposição. Pode ser que se você é um cara que tem muito dinheiro, feito já ouvi falar, você coloca lá contribuição social. Poxa, eu ganho muita grana, ganho 80 mil reais por mês. Tô imaginando aqui, tá? Ganho 15 mil reais por mês, eu não dou R$1 a serviço social. Eu não faço um dia de serviço para Jesus Cristo, né? Eu não faço um trabalho social. Então pode ser que você queira fazer isso. Lembrando, cuidado, tá? Teve um empresário que eu conheci. Esse empresário gerava 6 mil empregos. Cara, eu não faço nada de contribuição social. Bicho, tu gera 6 mil empregos, velho. Tu gera mais emprego do que tem gente em alguns municípios do Brasil. Então, assim, pelo amor de Deus, tu já tem uma baita contribuição social. Talvez você queira fazer outro tipo de contribuição social, utilizando o seu suor. Você queira ir lá, você doar o seu serviço, mas que você contribui para a sociedade. Ser empresário, por natureza, né, da definição, você já está contribuindo para a sociedade, está gerando emprego. Então, mas assim, tudo bem, é a avaliação daquela pessoa, entendeu? É só para botar as coisas no lugar certo. Então, escolhe qual dessas áreas. Giga, já sei, vou escolher a nota que dê a nota mais baixa. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode escolher, sei lá, você deu saúde e disposição 4, mas você colocou
equilíbrio emocional 6 e você quer colocar como equilíbrio emocional. Você está dizendo que você não está tendo equilíbrio emocional para dizer não para algumas coisas, como por exemplo, largar o celular antes de dormir, e aí tá indo dormir perto de meia-noite, 1 hora da manhã e não consegue acordar. E o único horário que você pode fazer treino é pela manhã. Opa, então peraí. Eu quero melhorar meu equilíbrio emocional, porque melhorando meu equilíbrio emocional eu vou tomar melhores decisões, vou conseguir largar o celular, e aí eu vou conseguir acordar mais cedo, e aí eu vou conseguir treinar, vai melhorar minha saúde e disposição, aí eu vou melhorar meu recurso financeiro, melhorar meu relacionamento amoroso, melhorar minha felicidade e parará pererei. Não precisa ser onde você colocou a nota menor, e sim onde vai gerar mais impacto e influência positiva se você der um pouco de foco. Enfim, essa é a ferramenta da avaliação do nível de satisfação, ou o famoso roda da vida, né? É uma ferramenta muito bacana. Falei sobre todas essas outras ferramentas, pesquisa sobre elas, né? Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui, compartilha com as pessoas. Voltamos agora, né? O famoso bota fora. Eu tenho certeza que esse aqui vai ter menos audiência do que o 100º. Então, terceira temporada aí do nosso Samurai Cast. Uma honra estar com vocês, né? Foi maior do que eu imaginava. A ideia é fazer, né, capítulos aí entre 10 a 15 minutos, mas falei o que estava no meu coração, sei que eu posso ajudar vocês, sei que é importante isso aqui, e vamos embora, tamo junto, e até a próxima. Um abraço, valeu e falou!